Para quem ainda não se inscreveu lá no grupo A Gente na Noruega, corre lá no Facebook, procura e se inscreve. A Gente na Noruega. O meu objetivo com esse vídeo não é generalizar e não é agir com nenhuma forma de preconceito. Tendo isso em mente, eu fui para a Suécia alguns dias atrás, estive lá por 2 dias na cidade de Gotemburgo. Eu fui para a Suécia com o intuito de fazer uma excursão, uma visita de campo com a universidade e passei a maior parte do meu tempo visitando empresas e museus e outras coisas do setor privado. Entretanto, o tempo que eu tive livre, muito reduzido, que se restringiu a algumas horas da sexta-feira, eu estive andando pela cidade e percebi algumas coisas um pouco distintas em relação aqui à Noruega. Eu percebi que houve um grupo de crianças ou pré-adolescentes, como você queira chamar, que rodearam um senhor dentro de um shopping na Suécia, em Gotemburgo, e tomaram a cerveja que esse senhor tinha acabado de comprar na loja. Tomaram, arrancaram da mão dele e começaram a zoar esse senhor que estava tentando recuperar sua cerveja, enfim. E ficou aquela cena, essas crianças realmente agindo de uma forma ilegal, ilícita, até mesmo como uma gangue, e oprimindo as pessoas na Suécia e muita gente ao redor e ninguém realmente fazendo nada. O meu sangue já estava começando a subir um pouco, por isso que eu não gravei nenhum vídeo, porque eu imaginei que poderia ser que eu teria que intervir. Até aquele ponto, que foi muito rápido, aí a criança resolveu, esse pré-adolescente, resolveu devolver a cerveja. Essas crianças eram, na sua vasta maioria, vindas de origem refugiada. Para aquelas pessoas que não sabem, aqueles países que você tem guerra e alguns países no norte da África, alguns países em outros lugares na África, pessoas vindo da Síria, etc. Então, aquele biotipo, eu não posso dizer ao certo qual país, mas eu posso dizer que não tinha um biotipo sueco. E definitivamente as crianças daquele grupo tinham ou um biotipo, na sua maioria, um biotipo africano ou um biotipo voltado a algum outro país, como por exemplo a Síria, etc. Como eu falei no começo desse vídeo, não quero generalizar. Estou dizendo que todo refugiado é dessa forma? Não. Eu estudei com muitos refugiados aqui na Noruega e são as pessoas que eu conheci, os refugiados que eu conheci, são pessoas muito boas, conversativas e pessoas que interagem bem com você. Não conheci nenhuma pessoa enquanto eu estava estudando norueguês que era refugiada que não era uma boa pessoa. Eram pessoas que estavam realmente fugindo do seu país de origem por conta de uma guerra. Um dos meus colegas na sala de aula, ele nunca comentou, mas um certo dia eu li no jornal a história dele e esse rapaz, ele teve seu próprio pai executado na sua frente. Então ele viu o pai sendo executado e aí ele conseguiu vir para a Noruega, que ele vai ter uma vida melhor, uma vida segura. Então esse tipo de pessoa eu entendo. O que eu não consigo entender é esse grupo, essa minoria de pessoas que são refugiadas e que não tem valor algum pelo país, que vem para um país como a Suécia para explorar o máximo possível, para bagunçar, para cometer crime, etc. E vou lembrar de novo, é uma minoria, mas está lá e essa minoria faz uma bagunça danada. E num sistema que nem o sistema sueco, aquilo ali acaba sendo reprimido, porque a mídia não quer falar a respeito disso. As autoridades não querem falar a respeito disso. Tá todo mundo, todos os oficiais e todos os partidos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, estão ali tentando evitar influenciar a mentalidade do sueco para que o sueco não se torne racista. Então está todo mundo com medo. Então fica todo mundo na Suécia com medo de falar a respeito disso. Ficam com medo de ser condenados pelos justiceiros sociais e etc. Então ninguém toca no assunto, porque tem medo de ser considerado um racista, um neonazi, enfim, o que for. Mas a verdade é a seguinte, a Suécia está com um problema. E como todo e qualquer problema tem que ser resolvido. Entretanto, é uma coisa bem escandinava, uma coisa bem cultural aqui na Escandinávia, de você ver um problema e não falar desse problema. Simplesmente esperar que esse problema desapareça.
As atitudes na Escandinávia são bem voltadas para esse tipo de cultura. É uma coisa bem diferente para a gente que é brasileiro, por exemplo. Se no Brasil você vê um problema, você aponta logo para o problema, tenta resolver aquele problema o mais rápido possível, tenta trazer outras pessoas para ajudar você a resolver. Na Escandinávia não é assim que funciona. Uma coisa bem escandinava é você ver um problema e ficar na sua. Não fala nada. Então, é isso que está acontecendo na Suécia. Eles têm um problema, eles não querem falar. Eu andei procurando alguns documentários, alguns vídeos na internet e achei um documentário bem legal desse rapaz americano, um jornalista que foi até a Suécia fazer uma reportagem exatamente a respeito dos imigrantes e ver se realmente é um problema ou não. E foi exatamente essa a conclusão que ele teve. O maior problema não são os imigrantes em si, mas as políticas adotadas e a quantidade de gente que está chegando. Claro que você tem que ajudar os refugiados. Nós temos que ajudar os refugiados naquilo que a gente puder, tanto aqui na Noruega, quanto na Suécia, no Brasil. Só que, antes de ajudar os refugiados, a gente tem que ter um plano. Não tem como você simplesmente trazer um monte de gente e mandar ver lá, e pronto, acabou. Então tem várias críticas a respeito desse sistema de abrigo de refugiados na Suécia. Já na Noruega, acredito que seja um pouco diferente, bem porque aqui na sociedade norueguesa os imigrantes eles conseguem se integrar melhor do que na Suécia, e isso que está acontecendo lá vai só piorar, certo? Lá na Suécia, o cara que é imigrante, que ele chega como refugiado, ele escolhe onde ele quer morar e normalmente ele vai morar onde tem outros refugiados, porque ele já conhece alguém lá. E aí acaba virando um bairro, né, que fica só imigrante, só refugiado. E aquela pessoa, em vez de estar vivendo ali e aprendendo a cultura sueca, aquela pessoa vai continuar com seus hábitos antigos, seus conhecimentos antigos, não vai aprender a língua sueca, ou não vai aprender muito bem, o que vai reduzir as chances dessa pessoa achar um trabalho mais à frente, que vai manter aquela pessoa cada vez mais e mais segregada. E agora os refugiados estão começando a ter os filhos, né? Então os filhos desses refugiados, eles não se identificam como suecos, assim como eles não se identificam com o país de origem, e eles acabam sendo criados sem saber aonde eles estão. Resumo da ópera, tem um problema. Esse problema tem que ser resolvido, tem que ser discutido. Não adianta a gente ficar especulando, não adianta a gente generalizar e dizer que todo refugiado é ruim, todo refugiado vem para bagunçar, porque isso não é verdade. Existem vários refugiados que são boas pessoas, entretanto, aquele grupinho de pessoas que estão bagunçando, na minha opinião, não deveriam estar aqui na Escandinávia, deveriam ser deportados. E aí é que entra realmente aquelas críticas ferrenhas ao governo sueco. Por que é que a Suécia não está deportando essas pessoas? Houve um caso na Suécia de um homem um homem de 18 anos de idade, se não me engano 17 anos de idade, esse rapaz, ele violentou sexualmente, estuprou realmente uma menina de 12 anos de idade. Levou ela para casa dele, forçou ela a ter relações sexuais, bateu nela, enfim, por aí vai. O que a Suécia fez com esse cara? O que a Suécia fez com ele? A Suécia simplesmente condenou esse rapaz a 22 dias de trabalho de serviço comunitário. Uma pena que em outros países, que no Brasil, iria botar esse cara na cadeia por muito tempo, embora ele seja de menor, enfim. Esse cara 22 dias de serviço comunitário. Então quer dizer que quando ele fizer 18 anos de idade, ele vai ser milagrosamente uma pessoa melhor, porque ele não vai cometer esse crime de novo, certo? Mas ali alguns dias antes, alguns meses antes, não, ele é uma criança. Então realmente existe uma discrepância, tem muita coisa que a gente pode falar. Teve um outro caso, por exemplo, na Suécia, de um cara que cometeu aí mais de 40 crimes pequenos, desde vandalismo, quebra, até pequenos furtos, etc. Esse cara acabou também cometendo uma violência sexual contra uma mulher na Suécia. E esse cara, sim, ele foi deportado, mas só foi deportado, esse cara só foi deportado depois que a mídia e as pessoas começaram a requerer que esse cara fosse deportado. Porque a começo de conversa o promotor sequer
queria pedir a deportação dele. O promotor sequer havia pedido a deportação. Então esse cara já tinha cometido mais de 40 crimes na Suécia e está lá andando solto. Então a maior crítica que a gente tem é essa. Por que a Suécia não está fazendo nada a respeito disso? E acaba que são decisões políticas, agendas políticas por trás disso, que acabam influenciando e tem um impacto bem pior na vida daquele imigrante que é um bom imigrante. Porque as pessoas começam a olhar para aqueles outros imigrantes da mesma forma. Olha, peraí, esse cara aqui é um criminoso, etc. Acredito que a Suécia está bem diferente da Noruega. A Noruega é um país seguro, é um país que você não vê esse tipo de coisa. Existe, claro que existe criminalidade, houve um aumento também em criminalidade, especialmente crimes sexuais na Noruega, vindo de estrangeiros, alguns deles sendo refugiados. E o ponto é que o seguinte, não adianta a gente ficar fingindo que isso não existe. Existe, tem que ser discutido, essa informação tem que ser viabilizada para todos nós, pessoas que estamos aqui na Noruega, pessoas que vivem na Suécia. E essas pessoas têm que ser deportadas. Tem que ser deportado. Do meu ponto de vista, tem que ser deportado. Tem que ser deportado e pronto, acabou. Sem boquinha pra eles, não tem que ficar com pena, não. Manda de volta. O cara é da Somália. Cometeu um crime aqui, manda embora pra Somália, ué. O cara não sabe dar valor ao fato que ele tá vivendo num dos melhores países do mundo para se viver, que um novo país está abrigando ele, está dando uma oportunidade de vida para ele, está dando tudo para esse cara. Manda de volta pra Somália, lá onde ele não tem nada, entendeu? E uma das desculpas que o promotor, que não quis deportar o estuprador lá na Suécia, deu, uma das desculpas dele foi a seguinte: não vou mandar de volta para a Suécia, não vou requerer a deportação para a Somália, exatamente porque se ele for deportado para a Somália, ele vai cometer o crime lá de novo. E eu não vou fazer diferenciação entre uma mulher sueca ou uma mulher somaliana. Não, por que eu vou mandar ele de volta para lá para cometer crime? Então, assim, chega num absurdo muito grande. Realmente é uma coisa muito absurda, muito esquisita. Mas eu vou lembrar para vocês, eu não vou me cansar de lembrar, não são todos os refugiados que cometem crimes, não são todos os refugiados que são ruins, certo? São pessoas que, ali você tem um grupo de pessoas que exatamente estão fazendo isso e a gente precisa de alguma política que simplesmente tira essas pessoas do país, mande embora, que prenda, que faça o que quiser, mas que não deixe essas pessoas andando por aí. Uma outra crítica bem ferrenha contra a imigração na Suécia é que a pessoa que está imigrando, ela vai informar qual que é o nome, qual que é o país de origem e qual que é a idade. Então, por exemplo, se eu chegar na Suécia hoje, eu posso ir lá e falar, olha, eu sou um refugiado de um desses países aqui, que está em guerra, e meu nome é outro nome, falo outro nome qualquer, e digo, olha, eu tenho 14 anos de idade. Se eu fizer isso lá na Suécia, eles não podem pedir um exame para determinar qual que é a minha idade. Se eu disse que eu tenho 14 anos de idade, é porque eu tenho 14 anos de idade, então eles vão me colocar no sistema deles como uma pessoa de 14 anos de idade. E aí você teve vários casos de violência sexual, de refugiados que cometeram violência sexual, que tem lá, obviamente os caras têm uns 40 anos de idade, 30, 40 anos de idade, declararam que tinham 14 anos de idade e estão sendo processados como crianças. Estão sendo processados como pessoas menores de idade. Então realmente isso é um absurdo. E a sociedade sueca não aguenta mais isso. Eles não falam nada, mas eles não aguentam. Então está ali um certo rancor entre os imigrantes e ninguém sabe por quê. Realmente, eu digo para você o seguinte, quem estiver disposto a ir para a Suécia, tome cuidado. A Suécia não é um país tão seguro quanto a Noruega e com certeza vai piorar. Vai piorar porque eles estão recebendo muitos imigrantes sem ter um plano, sem ter uma inclusão social. E por mais que essas pessoas que estejam vindo agora sejam boas, quando elas começarem a ter filhos, e esses filhos tiverem conflito de personalidade, vão ser criados de uma forma marginalizada, não vão entender isso e não vai terminar bem. A única coisa que eu posso dizer é que não vai terminar bem. Me desculpem aí, pessoal, por ter feito um vídeo tão longo e um vídeo que parece que não tem nem pé nem cabeça, tá tudo bagunçado nesse meu vídeo, mas realmente foi essa a impressão que eu tive da Suécia.
realmente está um tanto bagunçado esse sistema de imigração deles por lá. Concluindo, não acredito que na Noruega o sistema de imigração esteja bagunçado dessa forma, bem porque é muito mais difícil imigrar para a Noruega do que para a Suécia, pelo menos como refugiado. E na Noruega existe uma política de introdução dos imigrantes muito maior do que na Suécia. Ou seja, os imigrantes eles estão sendo muito mais incluídos na sociedade, eles participam muito mais ativamente da sociedade do que na Suécia. Se na Noruega a gente começar a realmente não incluir os imigrantes e continuar recebendo imigrantes como a Suécia, não continuar recebendo, mas receber em grandes quantidades. Aqui na Noruega não recebem em grandes quantidades. Os imigrantes realmente hoje em dia estão vindo em pouca quantidade para a Noruega porque está muito difícil. Tanto a Noruega quanto a Dinamarca estão apertando mais e mais essa política de imigração. Entretanto, não se sabe no futuro, acredito que a Noruega talvez vai ter que restringir ainda mais a questão da imigração de países escandinavos ou países europeus, porque também existem muitos imigrantes vindo de outros países. E aí se você tiver uma grande quantidade de pessoas que vierem de uma vez para a Noruega, pode ser que deturpe um pouco esse sistema de bem-estar social e etc. Então existe uma certa preocupação a respeito da imigração na Noruega. Então até onde a Noruega vai continuar recebendo imigrantes, eu não sei. Eu sei que a cada ano que passa a imigração está mais difícil. Então mesmo se você for um profissional qualificado, cada ano eles colocam um pouco mais você precisa de mais qualificação, mais tempo de experiência e etc. E a mesma coisa para refugiados, eles já estão começando a restringir um pouco a questão de quem são os europeus que podem vir, quais países e como que essa pessoa pode ficar aqui, embora exista o tratado Schengen de movimento livre pelo território dos países que fazem parte do Schengen, realmente eu percebo que existe aí uma restrição um pouco maior. Bom pessoal, fica aí a dica, se gostou do vídeo deixa o like, se não gostou escreve aqui embaixo, porque se ficou alguma dúvida vou tentar responder, mas com certeza o ideal seria que eu fizesse um outro vídeo a respeito disso na próxima série. E logo que eu puder eu vou editar as imagens da Suécia. Eu postei esse vídeo aqui primeiro dando a minha opinião porque eu acredito que é o que o pessoal mais queria saber da minha viagem à Suécia. Eu acho que o pessoal não estava tão interessado assim nas imagens ou no caráter do meu mestrado por lá, mas sim nessa minha impressão que eu tive da questão dos refugiados. Antes de finalizar o vídeo, pelo amor de Deus, o meu intuito não é generalizar ou agir com nenhuma forma de preconceito. Existe um grupo pequeno da parcela dos imigrantes refugiados que estão cometendo crimes. Essas pessoas têm que ser banidas, têm que ser expulsas do país, etc. Não concordo que essas pessoas estejam andando impunes. É só esse meu ponto de vista, tá certo? Um abraço da Noruega. Tchau!